Olá, então nós já vimos o espectro eletromagnético, no que se refere às características da radiação eletromagnética, que são o comprimento de onda e a frequência. E eu mencionei para vocês que a parte de espectrometria UV visível, como o nome já indica, está relacionada com a parte visível da luz branca, entre aspas, e da parte do ultravioleta dentro do espectro eletromagnético. E eu disse que diferentes regiões do espectro eletromagnético perturbam a matéria de uma forma. Então, a região do visível faz transições eletrônicas ocorrerem de valência, assim como também o ultravioleta. Só que nessa parte a gente não consegue ver, o olho humano não vê a região do ultravioleta. E com isso a gente consegue apreciar as transições eletrônicas, que eu explicarei agora por meio do modelo de Bohr. Então, falando da interação da radiação com a matéria, como que os átomos se comportam? Então a teoria quântica diz que a energia ela é quantizada. O que é isso? Nós temos o E, que é a energia. A energia é um assunto complexo, ele está dentro do contexto de termodinâmica, dentro do contexto de estrutura eletrônica, como veremos agora, e vários contextos, né? Dentro do contexto macroscópico e microscópico. Nós temos energia vibracional, temos várias energias. E a energia eu costumo dizer que é aquele valor, né? Isso é uma definição minha, pode ser que eu esteja errado, mas para os fins do nosso curso eu costumo dizer que essa energia a gente pode interpretar como sendo um número, como certa unidade numérica, né? Unidade do fenômeno, que é a unidade de energia, vai ser um número, né? Que expressa o movimento dos corpos, no caso de uma transição eletrônica. E essa energia ela é dada pela H, que é a constante de Planck, que pode ser dada em Joule vezes segundo, onde J é o Joule, que é a unidade de energia, S é em segundo, né, unidade de tempo, e ou electron-volt, que também é uma unidade de energia vezes segundos. Aqui são os dois valores da constante Planck para cada unidade de energia. Se for a energia em Joule, você usa a constante Planck Joule vezes segundo, que é esse valor aqui. Se for em electron-volt unidade de energia, da energia total E, né, energia E, desculpa, vai ser este valor aqui, em electron-volt vezes segundos. Isso multiplicado por Ni, né, onde esse Ni é igual à frequência F, que chamaremos. Em outras palavras, a energia que é quantizada ela vai ser HF. Isso significa que a energia nos processos microscópicos elas sempre se darão como função da frequência. Ou seja, você tem que ter para um processo ocorrer uma quantidade específica de energia. Então, eu costumo dizer que a natureza a nível microscópico não faz barganha. Então, se você quer fazer um elétron sair de um ponto, por exemplo, você tem um elétron aqui e você quer fazer ele vir para um outro nível, como veremos em breve, você precisa de uma energia específica. Vamos chamar isso aqui de energia 1. Essa energia 1 ela vai ser igual a H, que é uma constante, né, vezes a frequência referente a esse processo. Então, se eu sei essa energia, sabendo H, eu sei qual é a frequência da radiação necessária que eu tenho que jogar naquela matéria, seja átomo, íon, molécula, etc., para fazer com que o elétron saia desse nível e vá até esse. Então, ou seja, para ocorrer essa troca de o elétron sair de um ponto e ir ao outro, a energia necessária para ocorrer esse movimento, esse fenômeno, essa energia tem que ser específica. Então, digamos que essa energia é como se você fosse comprar um pão de queijo e um café. Se esse pão de queijo e esse café custarem, né, R$ 5, tá lá o vendedor, né, na lanchonete. E aí, por exemplo, é Alegre. Você vai lá e você fala assim, olha só, vendedor, eu quero comprar um pão de queijo com café. Quanto custa? Ou seja, o custo seria essa quantização. O valor que eu deveria pagar para ele me dar o café, que seria essa transição de o elétron sair de um ponto até o outro. Então o fenômeno de o elétron sair de um ponto até o outro é representado analogamente, pela nossa analogia,
pelo fato de eu pegar e tirar da mão do meu vendedor, né, do meu atendente no balcão, e me dar meu pão de queijo e o café. R$ 5. Eu vou chegar lá com uma nota de 20. Aí o vendedor vai falar assim, que o vendedor representa a natureza. Eu não faço barganha. Ou você me dá uma nota de R$ 5 ou não tem negócio. Ah, não, mas eu estou te dando uma de 20, você me dá o troco, os R$ 15 de troco. Não faço barganha. A natureza não faz barganha. Aí você pode falar assim, ah, mas fica com o troco. A natureza, o cara que é o vendedor que representa a natureza, vai falar, eu não faço barganha. Tem que ser uma nota de R$ 5. E se eu te der, então, 5 moedas de R$ 1? Não, você tem que me dar uma nota de 5. Então, é isso que significa a cotização de energia. Para o processo ocorrer, você tem que chegar exatamente com aquele valor que a natureza te cobra. Que se for, entre aspas, R$ 5, essa energia, você tem que dar os R$ 5, aí ele te dá o café e o pão de queijo, que seria equivalente a fazer essa transição eletrônica. Ah, mas se você falar. E se você falar assim, eu te dou R$ 10, te dou R$ 6, enfim, né? Não importa. Tem que ser exatamente R$ 5. Então vamos ver aqui como que isso funciona dentro do contexto do modelo de Bohr, né? Do modelo de Bohr. Então isso que é quantização. E o átomo funciona assim. Então nós temos um átomo, né, onde nós temos um núcleo atômico. Esse aqui é o átomo de hidrogênio, né? É um átomo que tem um núcleo com um elétron em volta. Esse elétron fica em camadas, por exemplo, a camada K aqui dentro. A camada L aqui e a camada M, né? Então, se você quer o elétron, fazer o elétron, essa camada K, né, a gente pode chamar também de N igual a 1, a camada L de N igual a 2 e a camada M de N igual a 3. Esses números aqui são chamados de números quânticos ou número quântico principal. É o que nós precisamos de saber para conseguirmos obter a energia para um átomo, segundo o modelo de Niels Bohr, um químico, um físico dinamarquês ganhador do prêmio Nobel pelo seu modelo atômico. O primeiro modelo atômico que envolve a quantização de energia é o modelo de Bohr. Então, se eu quero fazer, então, por exemplo, o elétron sair, por exemplo, desse nível e voltar para cá, né, ou seja, sair de M para L, eu tenho que ter, então, significa dizer que eu estou saindo da camada 3 e indo para a camada 2. Então, a energia de Bohr ela é dada, né, por ΔE, né, esse aqui é ΔE, né, ΔE, que é igual a 13,6 elétron-volt, vezes, né, 1 dividido por N, onde N vai ser o número quântico inicial. Por exemplo, se o processo começa aqui, o N vai ser igual a 3, se ele termina aqui, o N vai ser igual a 2, menos o número quântico final, do estado final, ao quadrado. Então, esta que é a energia de Bohr, né? A energia de Bohr. Né? Então, se eu sei, para uma certa transição, né, pelos números quânticos principais, eu consigo obter o ΔE, com ΔE eu tenho essa expressão da energia relacionada à quantização de Planck. Né? Ou seja, ΔE é igual a constante Planck vezes F. Esse Ni aqui a gente representa por F. Então, se eu sei o ΔE pela expressão de Bohr, eu sei H, eu consigo obter, né? Eu consigo obter aqui a minha frequência. Se eu sei minha frequência, eu sei meu comprimento de onda. Aí eu posso usar um equipamento, ou seja, uma tecnologia, para colocar aquele comprimento de onda ou frequência específicos, de modo que quando eu irradiar naquele átomo, ele vai fazer a transição, por exemplo, de 1 para 3, ou de 2 para 3, e vice-versa. Como que eu sei qual que é, se eu tenho a frequência, qual que é o comprimento de onda? Por essa expressão. Então eu preciso dessas três expressões aqui, ó. Essa expressão, preciso dessa expressão, e principalmente para saber qual que é o ΔE,
eu preciso dessa expressão. Então, o modelo de Bohr é utilizado para obtermos esse valor de ΔE, logo eu obtenho a frequência, né? Com a frequência aqui, né? Eu consigo obter o meu comprimento de onda, porque C é uma constante. Vamos fazer um exercício para exemplificar. A energia e o número quântico principal. Calcule a diferença de energia de uma transição eletrônica. Calcule a diferença de energia de uma transição eletrônica que sai de n igual a 1 a NI, que é o NI inicial, de 1 a 3. Então nós temos aqui a expressão, né? Nós vamos ter que sair aqui, o final é 3 e o inicial é 1. E essa aqui é a expressão, como nós vimos no slide anterior. Essa expressão aqui. Eu simplesmente substituo 1, onde foi NI, né? O NI é igual a 1, coloco 1 ao quadrado, final, que é 3, 3 ao quadrado. O que significa isso aqui? Significa que nós vamos ter um núcleo aqui, a camada K, que é N igual a 1, a camada L, que é N igual a 2, e a camada N, que é N igual a 3. Então, nós vamos fazer um elétron sair daqui e vir até aqui. Qual que é essa energia necessária quantizada? Então, agora fazendo essa conta aqui, né, vai dar 12,09 elétron-volt. Elétron-volt. Tá? Se então nós temos ΔE, isso aqui é ΔE, tá? Igual HF, como nós vimos aqui, né? Nós conseguimos saber, estou dando um passo a mais nesse exercício, qual que vai ser a frequência necessária, né, para que ocorra, ao jogar radiação naquela frequência ou comprimento de onda, para que a transição ocorra saindo de K e indo para M, ou N igual a 1 a N igual a 3. Então, para isso a gente tem apenas que usar a constante de Planck em elétron-volt. Então, a constante Planck em elétron-volt ela é 4,136 vezes 10 a menos 15. 4,136 vezes 10 elevado a menos 15 elétron-volt vezes segundo, dividido... deixa eu ver se eu fiz a coisa certa aqui. Não, desculpa, tem coisa errada aqui. Vamos lá. Eu errei aqui. Delta E igual a HF. Vamos colocar em evidência. Coloquei em evidência errado, pessoal. Desculpa. Vamos lá. Delta E igual a F. Eu quero colocar em evidência, né, a frequência. Então, colocando em evidência a frequência, passar o H para cá. Né? Então, a frequência vai ficar igual então a frequência, né, ela vai ser igual a delta E dividido pela constante de Planck. Pronto. Então, delta E vai ser 12,09 elétron-volt. E a constante Planck é 4,136 vezes 10 a menos 15 elétron-volt vezes segundos. Eu corto elétron-volt. Isso vai dar, fazendo a conta agora, 12,09 dividido por esse número aqui de baixo, usando calculadora científica. Vocês têm que saber usar a calculadora científica. Isso vai dar 2,92 vezes 10 elevado a 15 por segundo.
Esse por segundo, né, a gente sabe muito bem que ele equivale a Hertz. Então essa é a frequência. Uma dica para vocês, para saber se vocês estão calculando certo na calculadora, esse número aqui não pode ser negativo, essa potência de 10. Ela tem que ser, né, positiva aqui, porque a frequência não pode ser negativa, tá? Ou ter esse termo negativo, tá? Ela é sempre 10 a 1, 10 a 2, 10 a 7, nunca pode ser 10 a menos 3, etc. Mas o comprimento de onda sim, tá? Então essa é a frequência. Então nós teríamos que ter uma frequência igual a 2,92 vezes 10 elevado a 15 Hz, né? Para conseguirmos fazer a transição eletrônica ocorrer de N inicial igual a 1 e ir de N final igual a 3. Qual que é essa frequência do espectro eletromagnético? Na ordem de 3 vezes 10 a 15 vezes 10 elevado a 15 Hz. Vamos ver lá no espectro. Ó, 10 a 15. Olha só que interessante aqui, ó. 10 a 15. Tá mais ou menos na região de quê? Né, do ultravioleta aqui, ó. Entre o ultravioleta e a região mais ou menos aqui do visível, na borda limite aqui do visível. Então essa que seria a radiação que você teria que colocar no equipamento, no espectrômetro V visível, para fazer com que o átomo ou íon saia desse ponto e vá até aquele outro ponto. Esse caso aqui é particular para o átomo de hidrogênio, pelo qual o modelo de Bohr foi feito. O modelo de Bohr foi feito para o átomo de hidrogênio e depois ocorreu-se aproximações, né, para tentar fazer para outros átomos, tá? Mas são aproximações. Então, baseado nesse argumento, nós vamos depois introduzir outros conceitos de absorção e emissão, né? E vamos adentrar depois, na próxima aula, na lei de Lambert-Beer.